CNN. Breaking news aqui no CNN Money, a gente vai falar agora sobre a decisão de juros no Federal Reserve, a taxa básica de juros. Procurando aqui o documento, vamos lá para traduzir para você em tempo real, para falar também dessa expectativa. Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Vamos lá. Em suporte ao... Desculpa, deixa eu ver se eu consigo traduzir essa página. A gente já tem o resultado do Federal Reserve, que manteve, gente, é isso mesmo, em suporte em suporte aos seus objetivos, o Federal Reserve decide manter, portanto, a taxa de juros entre 3,5% e 3,75%. Portanto, o Federal Reserve decide manter a taxa de juros ao mesmo patamar pela terceira vez consecutiva. Já era amplamente esperado pelo mercado. A gente vai ler aqui agora o que levou a essa decisão. Aqui em cima comigo vocês acompanham, eu não consegui traduzir, mas eu vou traduzir em tempo real com vocês aqui, embora na tela não apareça. Indicadores recentes sugerem que a atividade econômica tem se expandido a um ritmo sólido, aqui diz o documento do dia 29 de abril hoje. A criação de empregos tem permanecido baixa em média e a taxa de desemprego apresentou pouca variação nos últimos meses. A inflação está elevada, em parte refletindo o recente aumento dos preços globais da energia. Aqui o documento está falando, claro, da guerra travada entre Estados Unidos e principalmente o Irã no Oriente Médio. Irã que, lembrando, fechou o Estreito de Hormuz e, consequentemente, travou aí a produção, o escoamento de petróleo. Lembrando que pelo Estreito de Hormuz é por onde passa cerca de 20% a 25% de todo o petróleo e gás que é consumido a nível global. Aqui ele continua falando nesse parágrafo, olha só, que o comitê busca alcançar o máximo emprego a uma inflação de 2% no longo prazo. Essa é a meta de inflação dos Estados Unidos. E que os acontecimentos no Oriente Médio, que eu acabei de mencionar, contribuem para um alto nível de incerteza quanto às perspectivas econômicas. Então, até aqui, minha gente, nada muito diferente do último comunicado da reunião que nós tivemos em março. Ele continua dizendo aqui, olha só, que ao considerar a extensão e o momento de ajustes adicionais à meta para a taxa de juros, o comitê avaliará cuidadosamente os dados recebidos, a evolução das perspectivas e o equilíbrio de riscos. Eu estou lendo aqui com vocês, olha só. Até aqui, vocês acompanham comigo, que o comitê, ele diz que o comitê de riscos, o comitê estará preparado para ajustar a postura política monetária conforme apropriado, caso surjam riscos que possam impedir o alcance de seus objetivos. Ele continua dizendo no documento que as avaliações do comitê vão levar em consideração uma ampla gama de informações, e aí incluindo os dados sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias, expectativas de inflação, bem como desenvolvimentos financeiros internacionais. Eu estou aqui lembrando que o Federal Reserve, diferentemente do Banco Central aqui do Brasil, tem um duplo mandato. Além de controlar a inflação do país, ele tem como dever manter o emprego pleno nos Estados Unidos, além de manter a inflação. Por isso, esse duplo mandato que ele menciona aqui no documento. Vamos entender como é que ficou esse placar aqui embaixo, olha só. Votaram a favor da política monetária o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também o vice-presidente John Williams, seguido de Michael Barr. O Bauman também votou a favor, a Lisa Cook vota a favor, Philip Jefferson vota a favor, também Anna Paulson e Christopher Waller, até ele votou a favor aqui, sendo que na penúltima reunião ele foi contra a decisão monetária do Federal Reserve. Votou contra essa ação o Stephen Miran, de novo, já que ele preferiu aqui, segundo o documento, reduzir a meta para a taxa de juros em 0,25 ponto percentual nesta reunião. Olha só, deixa eu ver, votaram contra, isso mesmo, preferiu reduzir a meta para a taxa de juros, então, isso mesmo. Então, Stephen Miran foi contra essa decisão de manter a taxa de juros, como sempre, sugerindo um corte, dessa vez um corte não tão robusto, de 0,25 ponto percentual. Também votaram contra, olha só, o Remac, o Neil Kashkari, a Lori Logan, que apoiaram a manutenção da meta para a taxa de juros, mas não apoiaram a inclusão de uma tendência de flexibilização monetária na declaração neste depoimento. Isso aqui
É importante porque no mês passado nós tivemos a maior dissidência no Federal Reserve nessa votação desde 2013, depois da votação de dezembro também ter a maior dissidência dentro do Conselho do Federal Reserve desde 2019. Então aqui a gente tem uma dissidência ainda maior, apesar desses últimos conselheiros aqui, desses últimos membros do Federal Reserve apoiarem a decisão, eles disseram não apoiar a inclusão de uma tendência de flexibilização monetária na declaração deste momento. Vamos só confrontar aqui com os dados que a gente tem, porque o Federal Reserve fala de inflação, fala de desemprego. Vamos lembrar aqui que os pedidos de auxílio-desemprego dos Estados Unidos tiveram uma alta moderada no último dado que a gente tem, apontando para uma estabilidade do mercado de trabalho, o que deu espaço, claro, para o Fed manter os juros enquanto lida com os impactos da guerra no Oriente Médio. Então, só para lembrar, os pedidos aumentaram em 6 mil, ficando em 214 mil na semana encerrada em 18 de abril, alguns dias atrás aí. Então, os analistas da Reuters previam um número menor, é verdade, previam um número de 210 mil, só que ainda não há sinais de demissões generalizadas por causa da guerra do Oriente Médio. Então, segundo os dados, nós temos sim um mercado de trabalho estável, o que bate com o que o documento aqui está dizendo sobre os juros nos Estados Unidos. Ainda tem outro dado importante para a gente confrontar com o relatório, que é o payroll. Outro dado importante que deu base para essa manutenção aqui no meu ponto de vista, porque o país criou 178 mil vagas de emprego em março, muito acima do que era esperado, gente. Eram esperados a criação de 59 mil vagas. Então, o cenário de emprego nos Estados Unidos, ainda segundo o payroll, é ainda de estabilidade. Para a gente fechar falando de inflação, o dado favorito aqui do Federal Reserve para aferir a inflação, que é o PCE, ele subiu 0,4% em fevereiro e, apesar dessa alta, foi uma linha esperada pelo mercado, então sem muitas surpresas aqui.